Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos. Vamos lá? Eu quero ver se eu fecho com vocês o assunto de hoje para amanhã. Queria pedir minhas desculpas por não ter podido estar presente com vocês na aula do sábado, mas eu vou estar fechando com vocês o nosso assunto. Acho que hoje e amanhã a gente consegue estar fechando. A gente veria aqui os adicionais de insalubridade, periculosidade, hora extra, que a gente já vem falando de hora extra já faz um bom tempo, mas aí a gente aprofundaria aqui, e a gente entra na questão do adicional noturno também, fecha, para na aula de amanhã a gente falar de férias e 13º, e tá fechando. E a gente sobraria segunda-feira para fazer uma revisão com vocês, tá? E eventualmente algum assunto aqui a colar para complementar, mas a gente fecharia com a revisão com vocês, e aí, na terça-feira, a gente faz a nossa prova, tá bom? Mas vamos lá. Como eu já tinha falado para vocês, para a gente entender os adicionais, em especial adicional de hora extra, carecia de eu fazer uma pequena digressão. Não se fala de hora extra sem saber o que é jornada de trabalho, porque não existe nada que seja extra sem que você tenha limites. Se você não sabe o que é o convencional, como é que você atribui algo como extra? É o caso dos empregados domésticos antes de 2015. Até 2015, até a Lei Complementar 150, que vai regular a emenda 72 de 2013, a gente passa, Júlia, que eu me lembre, é na terça-feira. Eu dou uma confirmada daqui para o final da aula, mas que eu me lembre é na terça. Mas, de qualquer jeito, a gente fecha de hoje para amanhã, tá? Mas acho que é na terça-feira e dá para a gente fazer uma revisão, tá? Tá como dia 8? Então tá. Então fica na segunda-feira e quem tiver necessidade de revisão vai me mandando as perguntas e eu vou revisando com vocês. Mas vamos lá. O que a gente vai ver? Eu não consigo entender uma hora extra sem que eu tenha uma jornada de trabalho. Então, os empregados domésticos, até a lei atual, a legislação atual, eles não tinham jornada de trabalho e não se pagava hora extra e não se cobrava hora extra. A gente passa a ter a partir aí dessa regulamentação dessa jornada de trabalho. Então, essa ideia que a gente vai ter aqui, ela já vem sendo tratada já faz algum tempo. A gente não está só nessas duas últimas aulas falando de jornada. A gente está há muito tempo falando desse assunto e aqui a gente só chega no momento para coroar, tratar melhor desse assunto. O que seria isso? Falar de hora extra, falar de adicional de serviço extraordinário, é falar de um adicional que a Constituição Federal atribui um percentual mínimo de 50% para pagamentos de excesso de jornada. O que é excesso de jornada? Se a minha jornada na semana, semanalmente, é de 44 horas semanais, o que ultrapassar isso seria excesso. O problema é que a reforma trabalhista trouxe um outro patamar, um patamar mensal de 220 horas. E o empregador, por motivos óbvios, que ele vai querer economizar, ele vai optar por uma jornada mensal, pensando na hora de fazer o cálculo, e não pensar numa jornada semanal. E eu já fiz o cálculo aqui para vocês, e a gente tem mais de 300 horas de diferença num ano, se a gente for levar em conta 220 horas mensais e não 44 horas semanais. Por aí a gente já tira uma inconstitucionalidade na reforma trabalhista. Apesar disso, apesar dessa discussão, o que a gente vai ver? Quando a gente vai falar de adicional de hora extra, a gente levando em conta o parâmetro da Constituição e da CLT, sem levar essa questão das 220 horas mensais, a gente vai pegar esse parâmetro do excesso. Aquilo que exceder o número de horas passa a ser hora extra. E aí, nesse ponto, a gente também vai levar em conta uma jornada diária de trabalho. Por quê? A CLT só permite que a gente tenha, no máximo, 2 horas extras diárias. Essas 2 horas extras diárias são as compensáveis que a gente está falando. Porque qualquer coisa que exceder essas 2 horas extras num dia vai ser obrigatoriamente pago. Então, digamos, eu tenho 3 horas no dia. 3 horas no dia, a gente não vai ver o judiciário fazendo condenações por danos morais, nem individuais, nem danos morais coletivos.
mas vai determinar o pagamento dessa hora excedente e vai dizer, olha, se tiver compensação, só vão ser as 2 horas que eu posso ter extra. A terceira, a quarta hora, ela vai ter que ser paga. Mas se eu tiver um excesso muito grande, ainda vai vir acumulada uma condenação por danos que o trabalhador vem eventualmente sofrer. É o caso que eu falei para vocês do Burger King de Jundiaí, que tinha uma jornada de 8 horas extras diárias. Então não era jornada de 8 horas diárias, era jornada de 8 horas extras diárias. E aí foi movida uma ação de danos morais coletivos contra esse Burger King de Jundiaí, em função dessa situação que é abusiva, que beira muitas vezes até o trabalho escravo. Então, esse trabalho que a gente passa a ter de excesso, eu teria direito a uma hora extra. Só que para a gente ter direito a essa hora extra, a gente tem que levar em conta alguns fatores. Primeiro, qual o valor que eu recebo pela hora? Porque para calcular uma hora extra, primeiro eu tenho que saber quanto é uma hora. Por exemplo, se eu tenho que trabalhar 8 horas por dia e eu ganho 5 mil no mês, eu tenho que identificar qual o valor da minha hora para poder acrescentar o percentual da hora extra. E esse adicional é de no mínimo 50%, baseado no texto da Constituição. Mas não significa dizer que ele será 50%. A gente tem casos de 60%, de 75% de adicional de hora extra. O adicional de um dia extraordinário de trabalho é de no mínimo 100%. Então, vocês têm que botar aí na cabeça de vocês como é que vai funcionar, tá? Primeiro, na hora de fazer o cálculo. Na hora de fazer o cálculo, como é que eu faço? Fazer cálculo de dia é fácil. Se eu tenho 30 dias no mês, eu vou dividir por 30. Ah, professor, mas se o mês tiver 28 dias, divide por 28? Não. O mês sempre vai ter para o direito 30 dias. Então, como é que eu calculo a diária de trabalho se o salário foi ajustado, foi quantificado por mês? Eu vou ter 30 avos. Então, se eu trabalhei um dia que não seria dia de trabalho e não vai haver compensação nesse dia, eu vou ganhar um serviço extraordinário. E aí, nesse caso do serviço extraordinário, ele é calculado em 100% de um dia. Como é que eu acho? 30 avos. Então, se o meu salário é calculado num mês, eu vou botar 30 avos. Ah, professor, mas quem recebe salário variável? Você vai fazer uma média. Você vai fazer uma média dessa variação e em cima disso você acha, na média, em cima a diária, 30 avos. Então, para quem tem um salário que é calculado por mês, que é a grande maioria dos trabalhadores, a gente vai pegar e ter que fazer um cálculo. Como? Se eu estiver trabalhando por hora, 8 horas por dia de trabalho, eu vou dividir o salário por 220. Vocês já viram isso que a gente já tinha falado lá no meio da jornada de trabalho. E para jornadas de 6 horas diárias, a gente vai dividir por 180. Aí eu acho o valor da hora. Em cima desse valor da hora, você vai atribuir o adicional. Qual o adicional? 50%. Então, nesse caso, o que eu quero que vocês prestem atenção? Vamos fazer um quadro aqui para vocês. Se eu sou trabalhador e ganho R$5 a hora, praticamente um pouquinho mais do que o salário mínimo hora, quanto é que eu vou receber de hora extra se eu tiver 1 hora extra? Quanto eu receberia? Bota aí no chat, escrevam para mim. Quanto é que eu vou receber? Não estou falando de adicional de hora extra, é de hora extra. Eu quero saber salário com adicional. Quanto é que eu receberia? Se eu tenho um salário de R$5. Bora lá. Todo mundo é a Suelen, todo mundo está no banheiro. Cadê? Ah, McDowell. Para minha alegria. McDowell, certíssimo. 7,50. Por quê? R$5 salário. E R$2,50 adicional de hora extra. Tem gente que, na hora de fazer o cálculo, pensa errado e pensa o seguinte, adicional de hora extra é 50%. Quanto é que eu recebo por 1 hora extra? R$2,50. Se o salário é R$5 a hora, você vai receber R$2,50 de adicional. Mas pela hora extra, você recebe salário, 100% do salário, mais o adicional, que é de no mínimo 50%. A gente tem que colocar isso na cabeça porque aquela hora adicional não foi paga. Se eu pagar só o adicional, os R$2,50, o empregador está lucrando 2 vezes. Primeiro, porque eu tive o trabalho em excesso, e segundo, que ele me pagou só metade do que eu deveria receber pelo salário. E não houve adicional, houve um decréscimo na minha remuneração. Então,
falar de adicional de hora extra, o adicional, ele é um percentual de no mínimo 50%, que vai ser agregado, somado, adicionado, daí adicional, ao salário. Então, se eu recebo por uma hora R$5, se eu trabalhei uma hora extra, eu recebo R$7,50 por essa hora extra. 5 a título de salário, mais R$2,50 de adicional. A gente tem que levar isso em conta e saber como isso é feito, que muitas vezes a gente fica meio embasbacado. A gente olha um juiz lá, a gente discutindo hora extra, se define quantas são as horas extras, ele pega lá a calculadora, o celular dele, eu acho que é razoável tal valor. Por mais que esse cálculo dele não seja preciso, ele sabe fazer um cálculo aproximado. Ele vai chegar no valor, se ele sabe o salário, que é R$2.500, R$5.000, ele vai chegar no valor da hora, ele vai atribuir o adicional e vai calcular como isso vai ser feito. Então, ele vai ter um valor aproximado desse cálculo trabalhista. E vocês têm que ter uma noção geral disso. Por que eu tenho que ter noção geral disso, professor? Eu fiz curso de Direito para fugir de matemática, de biologia e de outras ciências que não sejam as ciências humanas. Gente, acho que vocês nasceram para trabalhar antes do Código Civil de 2015. Por quê? Porque o Código Civil de 2015, em especial no nosso caso trabalhista, a reforma trabalhista, obriga que os pedidos sejam líquidos. E se os pedidos devem ser líquidos, não posso ter numa petição um pedido que eu não faça já o cálculo do que eu acho que tem que ser cobrado, do valor. E a gente vai ter que morrer no cálculo, vai ter que fazer cálculo e vai ter que saber fazer esse cálculo. Então, primeira coisa, na hora da gente falar de hora extra, de adicional de serviço extraordinário, primeira pergunta que a gente tem que fazer é de uma hora excedente ou de um dia excedente de trabalho? Se é de hora excedente, é no mínimo 50%, se é de dia excedente, é no mínimo 100%. Quando a gente fala mínimo, é por quê? Porque é muito comum em contratos coletivos, não tanto em contrato individual, mas também pode acontecer, que você atribua um percentual maior do que 50%. Por exemplo, que eu falo tanto porque eu trabalho de um lado e do outro nessa relação. Trabalho tanto para restaurante como contra restaurante. A gente tinha um adicional de serviço extraordinário por hora, de quem era garçom, de quem trabalhava em bar, hotel e restaurante, alguns anos atrás era de no mínimo 75% a hora e 150% o dia. Atualmente é 60% a hora e 120% o dia. Isso são convenções e acordos coletivos que são firmados, registrados e duram lá 2 anos. Naquele período é aquele percentual que a gente vai aplicar. E se a gente sair de Alagoas e vai para Pernambuco, pode mudar o percentual. Então, no mínimo 50%. No dia, no mínimo 100%. Como é que eu calculo? Segundo ponto, já que eu sei que eu tenho os dois. Como é que eu calculo? Se eu for calcular por hora, eu vou dividir o salário do mês por 220, e se for 6 horas diárias de trabalho, por 180. E se for cálculo de dia, eu vou ter 30 avos. Não me interessa se o mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias, vou dividir por 30 e acho o valor do dia. E atribuo o adicional. Só que eu tenho que lembrar que no adicional, quando eu tenho horas excedentes, essas horas são efetivamente excedentes. Eu não tinha que trabalhar essas horas e trabalhei, elas não estão no meu salário. Mas se eu recebo R$5.000 e trabalhei num feriado, que era um dia que eu não deveria trabalhar, aquele feriado já está pago nos meus R$5.000. Quando eu vou pagar adicional, não é 200%. 100 já estão lá no salário. O salário já está pago. Eu só vou acrescentar o adicional pelo serviço extraordinário. Óbvio, sempre lembrando disso que eu já falei aqui. Se esse horário excedente, se esse dia excedente não for compensado. Posso compensar? Tempo de coronavírus até 18 meses depois do fim da calamidade. Posso compensar, se for por acordo coletivo, até 12 meses da falta ou do horário excedente. E se for por acordo individual, até 6 meses da falta ou horário excedente. Lembrem disso, porque isso vai ser o resultado para a resposta ser certa ou errada na hora de vocês avaliarem um caso que eu trago para vocês depois. Então, primeira coisa, saber se é por dia ou por hora. Segunda coisa, encontrar o valor da hora
ou do dia para poder atribuir o percentual. Terceira coisa, lembrar que quando a hora é excedente, eu tenho que pagar o salário mais o adicional. Quando é dia excedente, eu só pago o adicional porque o dia, a não ser que eu receba por diária, e aquele dia não esteja previsto, mas se eu calculo o salário por mês, por semana, por quinzena, e já está dentro lá daquela semana, daquela quinzena, daquele mês, já está dentro do meu pagamento daquele dia, eu não vou pensar em adicional. A não ser que eu trabalhe 2 dias na semana e me pede para vir um terceiro dia, aí vai ser pago esse terceiro dia como um dia adicional. Então, eu tenho que receber o salário também. Então, mas para quem recebe, vamos lá, o afegão médio, quem recebe salário calculado por mês, a gente nem vai somar esse dia, porque esse dia já está dentro do salário. O que eu vou estar somando é só o adicional por serviço extraordinário que não tenha sido compensado. Sempre lembrando, que não tenha sido compensado. Se foi compensado, esquece. Ok? Então, terceira coisa que a gente vai ver. E quarta, talvez uma das questões mais importantes quando a gente fala de hora extra. Quando a gente fala de hora extra, o adicional de hora extra ele tem reflexos. Quem já viu uma petição, já fez uma petição, tanto inicial como de defesa, num processo trabalhista, sabe que é muito comum eu ter um primeiro pedido dizendo eu quero receber X horas extras, ou as horas extras referentes a esses dias, no valor de tantos reais. Logo depois, eu faço um pedido que fica parecendo que é um bis in idem, mas não é. Eu digo, o reflexo das horas extras sobre férias, sobre 13º, sobre FGTS, sobre a indenização por demissão sem justa causa. Aí você vai dizer, mas como? Está pedindo 2 vezes? Não. A primeira eu pedi o recebimento, a percepção do adicional que não foi pago no tempo certo. Só que esse adicional, se fosse pago no tempo certo, ele refletiria nas férias, no 13º, no FGTS todo mês e na decisão, na indenização por demissão sem justa causa. Então, o que a gente faz? Quando a gente pede horas extras, depois você tem que pedir que esse benefício, esse direito de hora extra, ele tenha um cálculo refletindo sobre outros direitos. Isso é muito comum quando a gente fala de hora extra. Por quê? Porque a hora extra, além dela ter um cálculo que pode servir de base com outros adicionais, que não é comum entre os adicionais, como regra geral, eles não têm um cálculo cumulativo. A hora extra pode ter isso. Por exemplo, a hora extra noturna é maior do que a hora extra diurna. A hora extra em serviço insalubre é maior do que em serviço não insalubre, normal. Então, ele é um adicional que é diferente dos demais. Ele, além dos reflexos, ele também tem como base de incidência outros adicionais, o que não é comum. Os adicionais, eles não calculam entre si. Eles podem até ter uma soma no final com uma acumulação, mas eles não calculam entre si. O adicional de hora extra tem essa possibilidade. Vocês vão ver isso onde? No material que eu mandei para vocês, em que a gente dá uma dissecada aqui. Então, hora extra ou serviço extraordinário, mínimo 50% pela hora, mínimo de 100% pelo dia. Depende da jornada de trabalho, se tem compensação ou banco de horas. E aí, vejam, as N hipóteses de compensação e banco de horas que a gente tem hoje e que pode ter por conta dessa situação de calamidade que a gente está vivendo. E aí eu disse para vocês, os valores vocês têm que levar em conta o quê? Vejam essas OJs que eu trago aqui para vocês, em que elas dizem o seguinte, orientação jurisprudencial 97 do TST, hora extra adicional noturno, base de cálculo. O adicional noturno integra a base de cálculo de horas extras prestadas no período noturno, ou seja, trabalhar em excesso até as 22 horas é 50% sobre o salário normal. Mas trabalhar em excesso depois das 22 horas, não só vai ter como base de cálculo o salário contratual normal, mas também o adicional noturno, porque a hora extra noturna ela é calculada sobre o adicional noturno também. E a mesma coisa vai acontecer pela OJ 47 com a hora extra e o adicional de insalubridade. Base de cálculo. A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. Então, se eu tenho uma atividade que é excessiva, que é extraordinária, mas também é insalubre,
você tem que ter esse valor em efeito cascata de um adicional sobre outro. E como eu disse, a regra é não acontecer isso nos demais adicionais. Vai acontecer aqui com a hora extra, mas não vai acontecer com os demais adicionais. Ok? E aí, vamos lá. Tá? Para a gente estar fechando aqui a hora extra e só pontuar uma questão aqui a colar, quando a gente vai falar de salário por produção, tá? Vai ser devido apenas ao adicional, tá? Não o valor das horas extras. Por quê? Porque em cima dessa OJ 235, qual a ideia do TST? Que se você recebe salário por produção, e o salário, a hora excessiva, ela gera um salário, tá? Esse salário que você vai ter é por produção. Se você não produz nada, mesmo tendo horas excessivas, tá? Você não vai ter um cálculo sobre horas, você calcula sobre produção. Então, o teu adicional, ele vai incidir só o adicional, não vai ter a parte do salário, como eu falei. Por exemplo, quem ganha R$5 a hora, por uma hora extra ganha R$7,50. Por quê? 5 de salário e R$2,50 de adicional. No caso aqui, os 5 eu não teria. Por quê? Porque eu não ganho por hora, eu ganho por produção. Então, se o meu salário é exclusivamente por produção, não é por tarefa e não é por tempo, esquece que não vai ter a soma do salário, só vai ter o adicional. Ah, mas sobre o que vai calcular se eu não tenho a base? Como eu disse, a média da minha produção. Eu tiro a média da minha produção e jogo em cima dessa média, eu jogo o meu adicional. É isso que a gente tem que ter em mente aqui na hora de calcular, ok? Deixa eu ir lá para o quadro de vocês. Tem alguma dúvida até aqui? Não tem nenhuma dúvida, vamos lá, vamos continuar. Tá? Gente, não tendo dúvida, vamos passar para os outros adicionais. Eu quero falar dos 4 principais com vocês aqui, mas tem outros adicionais que não são tão comuns. E aí eu vou meio que elencar só a título de ilustração, para vocês não ficarem com aquela coisa assim fechada, sem estar vendo o que acontece à volta e achar, não, só estou vendo esses 4 e só existe esses 4 adicionais. Não, eu tenho outros adicionais, inclusive outros que eu nem coloco aqui para vocês e que eu acabo falando na aula apresentada, mas às vezes não está no slide. Por exemplo, não botei no slide o adicional de quebra de caixa. Ele existe? Existe. Então, a gente tem N adicionais. Os principais, que a gente pode dizer aí, 90% dos contratos incidem esses adicionais, hora extra, insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Então, a gente já falou de hora extra, e já vem falando de hora extra lá desde que a gente falou de emprego doméstico. Eu já vim explicando isso para vocês. Tá? E aí a gente já vinha entrando em assuntos que desaguariam aqui, e agora a gente vai entrar nos outros adicionais. Também são adicionais que a gente já começou a falar lá desde o emprego doméstico. Por exemplo, agora a gente vai começar a falar de adicional noturno. O que eu falei lá atrás para vocês? Que o trabalho noturno também é prejudicial à saúde do trabalhador. E sendo prejudicial à saúde do trabalhador, ele também tem que ter um adicional por conta disso. Ah, mas não tem prejuízo nenhum. Desculpem. Eu sou uma figura da noite. Tá? Eu sou uma pessoa que durmo durante o dia para trabalhar durante a noite. Eu saio pulando de prédios em prédios para manter a segurança na minha cidade. Maceió City só fica segura graças ao meu preparo. Tá? Eu estou me achando um super-herói para estar fazendo esse tipo de coisa. Mas por mais que tenha gente que troque a noite pelo dia, a grande realidade é que isso é, sim, prejudicial à saúde. Cada vez mais se chega a essa conclusão. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Tá? Aqui no meu mega estúdio que eu estou aqui com vocês, tem a luzinha vermelha dizendo não entrem, silêncio aqui na porta, mas tem iluminação. Tá? Olha a diferença que vocês vão ter aí da qualidade visual. Tá? Essa iluminação aqui faz com que melhore a qualidade da aula de vocês. Mas também tem outros efeitos que eu já falei para vocês. Lembra que eu expliquei para vocês que uma das coisas que muito se fala do século XXI é a poluição luminosa. As cidades cada vez mais estão iluminadas e os seres vivos, não só o ser humano,
os seres vivos cada vez mais ficam despertos e não têm a mesma qualidade de vida. A gente passa a ter o quê? Não gera os hormônios necessários até um bom descanso, a melatonina não se desenvolve tanto. E a gente começa a fazer o quê? Toma comprimido para poder estar dormindo melhor, faz isso, faz aquilo, o que não é legal. Então, trocar o dia pela noite não é bom. E isso, apesar de ser uma conclusão que a gente vai falar mais recentemente, lá desde a CLT, lá de longa data, a gente já vem dizendo, o trabalho noturno é muito mais desgastante do que o diurno. Logo, como diz a Constituição, a remuneração tem que ser maior. Mas maior em que sentido? Em que padrão? Quais os critérios objetivos, o balizamento para eu ter esse pagamento de um adicional? Eu já andei falando para vocês no emprego doméstico e a regra é mais ou menos a mesma que a gente vai ver aqui. O que eu disse para vocês? Das 22 horas, das 10 da noite até as 5 horas da manhã, a gente passa a ter o período noturno urbano. Trabalhadores urbanos que são regulados pela CLT passam a ter trabalho noturno, logo tem direito adicional se trabalhar após as 10 da noite até as 5 da manhã. Então, professor, se eu começar às 10 da noite até as 5 da manhã, tem adicional noturno? Tem. Mas se eu trabalhar até as 10h30 da noite, por exemplo, se a faculdade aqui, a aula não terminasse às 10, mas às 10h30 da noite, você não receberia adicional noturno porque você não trabalha até as 5 da manhã. Receberia meia hora de adicional noturno. Então, o que a gente tem que entender? Não é só a integralidade, mas as frações de horários que entrem das 10 da noite até as 5 da manhã são consideradas passíveis de um adicional noturno. Além disso, a gente também falou isso quando falou de emprego doméstico. A hora noturna, ela não tem 60 minutos para o trabalhador urbano. Tem quanto tempo? 52 minutos e 30 segundos. Então, a gente cria uma ficção no direito do trabalho para que o trabalhador noturno, além de receber a maior, a hora noturna, em que ele vai receber um adicional de 20% sobre a hora diurna, ele também vai ter o cálculo dessas horas não baseado num critério de 60 minutos por hora, mas um critério de 52 minutos e 30 segundos por hora. A gente já viu isso lá para o emprego doméstico. Mas eu não expliquei para vocês, eu falei assim rapidamente, não entrei em detalhes, as questões de outros trabalhos noturnos. Eu tenho outros trabalhadores que têm trabalho noturno e que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, quem é que se encaixaria aí em situações de trabalho noturno e que a gente tem que ter cuidado? Os trabalhadores rurais. Quem é trabalhador rural, deixa eu botar aqui para vocês, quem é trabalhador rural tem uma lei específica, lá de 1973, que regula como vai funcionar o trabalho noturno. E aí o trabalho noturno na atividade rural é diferente da urbana. Por quê? Primeiro, além de mudar os horários, muda também o percentual. O valor sobre o qual vai incidir sobre o salário base, salário contratual, como adicional noturno, muda o percentual, muda a alíquota que a gente vai ter aqui. Mas também muda o quê? Quanto tempo dura a hora noturna. A hora noturna no centro urbano é de 52 minutos e 30 segundos. Não me interessa se é para trabalhador seletista ou doméstico. Mas na zona rural, a hora tem 60 minutos, exatamente. E além de ter 60 minutos, vai ter uma outra diferença. O percentual não é de 20%, mas de 25%. Aí, para não confundir vocês, de propósito eu coloquei no começo e no final os trabalhadores que seriam rurais. Por quê? Porque a gente faz uma distinção. Quem é da lavoura, quem cuida de plantio, então pode ser de fruta, de leguminoso, de tubérculo, pode ser do que for. Quem cuida da parte de plantio, de lavoura, vai começar às 21 horas, às 9 da noite, e vai até às 5 horas da manhã. E quem cuida de animais, pecuária, pode ser uma pecuária bovina, uma suinocultura, uma apicultura, pode ser uma piscicultura, tanto faz. Aí vai começar às 8 da noite, 20 horas, até às 4 horas da manhã.
Método para vocês estarem lembrando. Como na zona urbana a hora é menor, vejam que das 10 da noite às 5 da manhã, eu tenho 7 horas. Mas na zona rural, como a hora é cheia, em 60 minutos, vocês vão ver que das 9 da noite até as 5 da manhã, ou das 8 da noite até as 4 da manhã, eu tenho 8 horas. Por quê? Que essa questão dos 60 minutos faz com que a gente elasteça esse período. Então, esse período fica maior. Fica mais fácil de vocês lembrarem. Outra forma que eu brinco dizendo que é mais fácil de vocês lembrarem, mais um método mnemônico para ficar mais fácil, é lembrar o seguinte: eita, eu não estou conseguindo lembrar se é lavoura ou pecuária que começa mais cedo ou começa mais tarde. Usem aquela expressão que é muito comum, que a gente, aquele dito popular, acordar com as galinhas. Acordar com as galinhas, quem cuida de animal, sempre acorda mais cedo. Então, quando é que termina o horário noturno na pecuária? 4 horas da manhã. Mas na lavoura eu não acordo com as galinhas, eu acordo com as plantinhas. E aí, como não existe a frase acorda com as plantinhas, então, no caso aí, vai ser às 5 da manhã. E aí, a gente só lembrar, já que eu puxei uma hora para o fim do período noturno para um e para o outro, também vou puxar essa hora lá no começo. Então, na lavoura começa às 9 da noite e vai até às 5 da manhã. Na pecuária começa às 8 da noite e vai até às 4 da manhã. Percentual: no rural, lavoura e pecuária, 25%, e no urbano, 20%. Para fazer um destaque aqui para vocês, eu trouxe um trabalho especial, que é o caso de advogado. Mas aqui não é advogado profissional liberal, justamente para dar um destaque para vocês. Aqui é o advogado empregado. O advogado profissional liberal não muda nada se ele trabalha de madrugada, de tarde, de noite, se ele está de terno ou se ele está de roupa de baixo enquanto ele está trabalhando. O que interessa é o trabalho ser prestado. Se agora eu vou fazer uma audiência só de terno e gravata, a parte de cima, e embaixo estou de pijama, fazendo sessão de tribunal, fazendo audiência, não interessa. Tá? O respeito ao tribunal está no que vai aparecer no vídeo. Tá? Eu não vou estar colocando um tubarão nas minhas costas e muito menos vou aparecer sem roupa na hora da sessão do tribunal na audiência. Mas quando a gente vai falar de um advogado empregado, além dele ter que prestar o serviço, que é uma atividade fim, ele também tem a situação de como ele vai fazer isso. Ele tem jornada de trabalho, ele tem hora para trabalhar, e se ele tem regras a serem obedecidas, se ele é subordinado, ele também tem que ser protegido no que diz respeito ao adicional noturno. Então, a gente tem regras específicas para o advogado empregado, que apesar dele ser um trabalhador considerado urbano e seletista, a regra específica aumenta o percentual dele de 20% para 25%. E muda o horário dele de trabalho, porque começa às 8 da noite, o horário noturno, e vai até às 5 horas da manhã. Por que isso, 8 horas da noite? Porque a ideia geral nos códigos de processo civil é que 8 horas já está fechado o tribunal, já está fechado as sessões do judiciário. E aí você não teria por que estar trabalhando além disso, porque se for trabalhar, vai ter que receber adicional noturno. Mas eu mesmo já fiz audiência até as 9h30 da noite, até as 21h35. Já aconteceu disso, a audiência estava marcada para as 4 horas, foi começar às 18 e foi terminar às 9h30 da noite. Pode acontecer? Pode. Eu, como profissional liberal, não mudo um centavo do que eu vou receber. Mas o advogado empregado vai mudar. Por quê? Com base nas horas que ele entrou, além das 8 da noite, das 20 horas, ele vai receber um adicional de 25%. Aí tem que estar lembrando disso nesse ponto. Nesse caso, um cuidado que eu quero que vocês tenham é a reforma trabalhista andou acabando com muito de incorporação e a gente tem algumas súmulas que falam de lá tanto na hora extra, tá? A gente tem a súmula Orientação Jurisprudencial 235, tá? No caso, não, aí é da hora extra habitual, tá lá em cima, tá? Como aqui a Orientação Jurisprudencial 388, a súmula 60, desculpem, do TST, que fala sobre a habitualidade, tá?
e a incorporação, a integração ao salário desses adicionais. Tá? O que acontece? O hábito, quando a gente vai falar de adicional, é diferente do hábito das gratificações, por exemplo. As gratificações, elas se tornavam habituais quando você passava 10 anos recebendo. 10 anos para receber adicional é muito tempo. Hora extra não é tão habitual assim. E aí se entendia que o hábito que levava à incorporação seria 1 ano. A dúvida que a gente tem é, se a reforma trabalhista fala, olha, acaba tudo que é incorporação, a não ser os casos específicos de lei, será que eu posso fazer essa incorporação? Minha interpretação é que a reforma trabalhista atingiu esses direitos e a gente tem que ter cuidado nesse ponto, ok? Outra discussão que a gente tem que ter muito cuidado é aquela jornada de 12 para 36, aí sim vem a OJ 388 do TST, que diz o quê? Jornada mista que compreenda totalidade do período noturno, vai ser devido, ainda assim, o adicional. Tá? Então, se você tem uma jornada que é mista e que, eventualmente, nesses 12 para 36, acaba pegando um período noturno, você vai ter o recebimento do adicional. Tá? Então, ele vai ser pago adicional noturno. Nisso, a reforma não mexeu, e aí está valendo ainda essa orientação jurisprudencial até que o TST reveja ela, tá bom? Então, a gente tem um adicional de serviço extraordinário, a gente tem um adicional noturno. Além desses dois adicionais, eu quero discutir com vocês de periculosidade e insalubridade, e esses eu costumo colocar juntos. Vamos lá. Mas antes, deixa eu responder aqui. Gabriel, por que advogado? Por que advogado em que sentido, Gabriel? O que você quer dizer? Só responder o seu, professor. Aquela parte do advogado lá. Entendi. Que não é advogado liberal, profissional liberal, é advogado empregado. Não é empregado. Que não é muito comum, mas existe. Você tem grandes escritórios que não optam por sócios ou associados, optam por advogados empregados. Você tem empresas que optam por contratar advogados empregados, não por um profissional liberal. Tá? Aí é questão do advogado seguir nessa linha. Vamos lá. Esses slides adicional não estão disponíveis para vocês. Está sim. Tá? Já achou. Pronto. Beleza. Tá? É que às vezes a gente muda o visual e tudo mais, mas é porque eu tinha pulado para a jornada e voltei para ele. Talvez Beatriz não tenha encontrado de primeira vista por isso. E aí foi na sequência, vendo jornada e achou que fosse depois. No caso, está antes da jornada. Tá bom? Mas vamos lá, foi por isso. Pronto, imaginei. Então, vejam, a gente vai fechar aqui falando de dois adicionais, além da exposição que eu vou fazer dos outros adicionais não tão comuns. Eu vou falar com vocês aqui de dois adicionais em que eu gosto de tratar os dois juntos aqui, porque é uma discussão se eles podem ser pagos cumulativamente ou se não devem ser pagos cumulativamente. Aí eu quero que vocês tenham cuidado sobre isso. O que é esse assunto? Quando a gente vai falar de insalubridade e periculosidade, são dois adicionais que não seriam sobre o mesmo assunto. Tá? A insalubridade diz respeito sobre a exposição a agentes que colocam a minha saúde em risco e que, colocando em risco a minha saúde, pode ir minando a minha saúde e me levando a doenças ocupacionais e doenças no futuro, limitações no futuro que eu possa ter. A periculosidade é diferente. Ela não vai minar a minha saúde, ela tira a minha vida. É um risco de morte que a gente tem. E aí, por conta desse risco de morte, você teria aí a possibilidade de ter dois adicionais, que não seriam bis in idem. E aí vem a crítica que a gente vai fazer no final, se seria possível ou não a acumulação. Por quê? Porque a CLT diz, não é possível acumulação. A Organização Internacional do Trabalho diz, é possível acumulação. E aí começa a briga, o pau começa a comer na doutrina, na jurisprudência, até que recentemente o TST bate o martelo. Recentemente mesmo, foi do final do ano passado para o começo desse ano. Aí ele bate o martelo dizendo qual é a opinião dele, para dizer se pode ou não pagar cumulativamente.
Então, até o final desse ano passado, a gente não tinha isso bem definido, que isso era muita interpretação pessoal. Mas primeiro vamos explicar eles separados, para depois a gente falar sobre pagamento e como isso vai ser feito. O que seria insalubridade? Como eu falei, muitas vezes a gente está exposto a agentes que são insalubres. O que seria um agente insalubre? Um agente que me é prejudicial à saúde, que pode debilitar a minha qualidade de vida. O que seriam situações insalubres? Primeiro, eu posso ter uma insalubridade que interfira na minha vida sendo um agente físico. Por exemplo, eu trabalho numa serraria, eu trabalho numa serralheria, não confundam um com o outro, serraria e serralheria, e é muito comum, enquanto você está fazendo um corte de madeira, um corte de metal, você ter partículas suspensas no ar. Muitas vezes partículas que são imperceptíveis. E o trabalhador sem um EPI, sem uma máscara, ele não vai se proteger dessas partículas. Ele pode respirar isso. Então, ao aspirar o oxigênio, ele recebe essas partículas que vão se depositar no corpo dele, no pulmão dele, e pode prejudicar. Por exemplo, trabalhador da indústria do amianto. O que é amianto? Antigamente, um dos produtos mais utilizados na construção civil era amianto, que depois de um tempo a gente andou mexendo, mas tinha um nome e a gente usa mais hoje como fibrocimento. Era um fibrocimento que era extremamente prejudicial à saúde, que acabou sendo banido em grande medida. Mas, bora lá, quem nasceu nos anos, até os anos 80 para os anos 90, certamente morou ou ainda mora numa casa, se for uma casa mais antiga, em que pelo menos a telha ou a caixa d'água foi feita de amianto. E esse trabalhador da indústria do amianto está exposto a esse agente que durante um bom tempo a gente teve lá as nossas dúvidas se isso seria prejudicial ou não à saúde. Porque normalmente a gente bota para fabricar, vai usando, e depois descobre, eita, sabe aquele efizema, sabe aquela amputação que aquele trabalhador sofreu? Foi pela exposição reiterada do amianto. Isso vai se impregnando no corpo dele e ele passa a ter uma série de prejuízos. Gabriel ia falar justamente disso. Né? Quando a gente vai para aqueles programas, aí o Gabriel se adiantou, eu não assisti esses programas e estava falando até com o primo da minha esposa que veio essa semana aqui, a gente estava conversando porque minha esposa estudou arquitetura e assistiu uns programas que eu dizia, não gosto muito desse programa porque já tentei assistir esse canal é muito chato, que era o Discovery Home and Health. E aí, o que acontece? Ela assistia, eu não gosto, deixa para lá. Prefiro assistir o Food Network, não gosto desse canal. Aí eu comecei a prestar atenção, não é que esse programa é legal? Ame-a ou deixa. Então tem a versão americana, tem a versão canadense, que um casal, duas pessoas, um mora na casa, quer ficar na casa, mas quer reformar, e o outro diz, quero sair. No final, depois da reforma, eles decidem o que quer. E tem aquela figura, aqueles dois conhecidíssimos, que já vieram até para o Brasil, os irmãos gêmeos lá dos Irmãos à Obra. Toda vez que aparece um programa desse, vira e mexe, bora lá, a cada 5 programas, pelo menos uns 3, a obra para porque acharam amianto em algum momento. Quando eles acham amianto, o que eles fazem? Gente, parece que você está mexendo com Covid-19. Parece que você está mexendo com material radioativo. Parece que você está chegando da Lua. Aquele pessoal passa a usar máscara para respirar, óculos, usa toda uma coberta sobre o corpo para se proteger do amianto, que eles vão retirar da casa, já foi utilizado, já foi feito pelo trabalhador sem um pingo de proteção, ele vai retirar. Só que para ele retirar, ele cobra uma fortuna, porque aquele material é extremamente prejudicial à saúde. Olha a diferença que a gente tem de trabalhador de outros países para o trabalhador do Brasil. Aqui no Brasil, se disser, eita, seu Bavo, aqui tem amianto aqui. Como é que você sabe que tem amianto aí? O trabalhador vai passar a mão e vai falar, Augusto,
É amianto. Eu vou dizer, então retira. Ele vai lá, quebra tudo, joga num container que vão levar para o lixão e vão jogar junto com qualquer outro produto. Aqui a gente não tem um pingo de responsabilidade ambiental e com o trabalhador. Lá eles têm muita responsabilidade. Aí a gente fala, olha a terra das oportunidades. Lá não se gasta nada, não tem o Estado interferindo nas empresas, na atividade. Eu não vejo empresa recebendo interferência aqui quando vai trabalhar com amianto. Só vou resolver o problema lá na Justiça do Trabalho. Mas, na prática, a gente não vê trabalhador tendo toda essa proteção, todo esse EPI para mexer com esse tipo de produto. Hoje, o novo amianto é granito. Hoje, o novo amianto é granito. Quem trabalha em corte de granito, ele está passando por um processo de investigação se problemas de saúde não são ocasionados por essa exposição a agentes químicos. De você ter o granito que está sendo cortado e você respira aquela poeira. Isso é um agente físico. Isso é um agente físico que é uma poeira, uma partícula que você pode respirar e que lhe é prejudicial à saúde. Professor, é só isso que é agente físico? Não. Calor em excesso, frio em excesso, também é agente físico. Agentes físicos são agentes que existem no plano físico, no nosso plano, que sejam prejudiciais à nossa saúde, excluindo os outros agentes. Quais são? Os químicos, por exemplo. Então, quem já sentiu um cheiro de um produto químico que às vezes é muito prejudicial na hora que você sente o cheiro assim, dói. Me lembro quando eu era adolescente que se controlava o pH de piscina usando ácido muriático. E aí eu vi a garrafa, estava lá com líquido escorrendo, eu falei, o que é isso aqui? E aí fui dar uma cheirada no canto da tampa da garrafa. Foi uma cheiradinha tão rápida, mas meu cérebro derreteu e escorreu pelo ouvido, ele caiu no chão e por isso que eu fiquei assim, sem juízo com vocês. Então vejam, se eu lá, adolescente, vou lá e me imito a fazer uma besteira dessa, imagine o trabalhador que está tendo esse nível de exposição, que está trabalhando às vezes com produtos químicos que são extremamente prejudiciais. Por exemplo, bora lá, fibra de vidro. Fibra de vidro, gente, é uma praga. Porque quem trabalha com fibra de vidro começa a se coçar todinho, porque pega na pele qualquer resquício, isso é agente físico, e aí começa a coçar a pele. Mas, fora isso, ela é resultado de uma mistura química. Você vai passando lá um monte de produto químico, que é aquilo que é uma fibra, um tecido, vai virar uma placa dura. E você está cheirando aquilo. Então, quem trabalha, por exemplo, na indústria naval, fabricando barcos, quem trabalha em estaleiro, está exposto a uma série de produtos químicos o tempo todo, porque ele trabalha com aquelas fibras que são uma mistura de produtos químicos. Muitas vezes você vai fazer cola de pedras, por exemplo, e na hora de você fazer a cola para ela segurar uma mesa, por exemplo, você mistura dois produtos químicos e o cheiro fica insuportável, que ninguém aguenta aquilo. Lembrem do caso que eu falei para vocês, do metanol, quando a gente teve crise do álcool no Brasil, e que os frentistas de posto de gasolina tinham que usar luvas, óculos e máscaras para abastecer. A gente nem imaginava falar de Covid, e os trabalhadores já estavam sendo protegidos como se fossem operadores de pit stop numa corrida de Fórmula Indy ou de Fórmula 1. Por quê? Porque é um produto extremamente prejudicial à saúde, é um químico extremamente prejudicial à saúde. E eu não posso ter exposição a isso. Então, o que a gente tem? Eu tenho agentes físicos, que eu só estou exemplificando, químicos, biológicos. Bora lá. Olha o absurdo da MP 927 que diz: o Covid-19 não é considerado doença ocupacional. Por que o Supremo afastou a incidência desse artigo? Porque eu estou dizendo que não há nenhum risco para o trabalhador a exposição do Covid-19, em especial que ele não pega no trabalho. Então, por que você não vai para a rua, você que fez essa MP, não vai para a rua sem máscara e sai abraçando, beijando todo mundo por aí? Primeiro, que você vai servir de vetor para passar para esse povo, e segundo, que você não quer se arriscar com todo mundo fazendo isso.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque exposição a agentes biológicos seria o quê? Quem trabalha em hospital, quem trabalha em laboratório, está exposto numa UTI, quem trabalha nesses locais está exposto a uma série de coisas. Tá? Vocês viram que muitas pessoas estão pegando Covid, não de pessoas doentes, mas de corpos. Por isso que o processo para enterrar pessoas com suspeita de Covid, se aparecer, tem gente de família que fica com raiva, por que botaram isso na declaração de óbito e na certidão de óbito? Medida de segurança, de saúde pública. É triste isso para quem tem que passar por isso. Eu passei, mas é uma coisa que a gente tem que proteger as pessoas. E a pessoa faz como? Vai botar uma máscara, vai botar um óculos, ainda bota um face shield e cobre o corpo todo com um macacão, com um sapato e luva para se proteger. Várias pessoas pegaram Covid por esse nível de exposição. Uma pessoa que estava morta. Imagine de quem está vivo. Imagine quem está fazendo exame de sangue, de muco. Você está exposto a esse vírus da mesma forma. Então, e aqui eu não estou falando de agentes biológicos, apenas o Covid, de qualquer outra patologia. O Covid só vem aqui para exemplificar isso de forma clara, mas isso daqui é uma exposição para todas as hipóteses de todos os trabalhadores. Então, exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Por exemplo, uma cadeira com um espaço que não seja ergonômico me é prejudicial à saúde. Então, eu, por exemplo, eu tenho lesão por esforço repetitivo. Por que eu tenho lesão por esforço repetitivo? Má posição na hora de trabalhar. Você tem que ficar numa boa altura no braço, uma boa altura, uma boa posição para trabalhar. Eu, se fosse escrever nessa altura aqui para vocês, seria péssimo. Por quê? Porque eu tenho que elevar o computador. Estou esperando a porcaria de uma câmera que eu comprei de um webcam para conseguir fazer uma coisa mais profissional aqui com vocês. Tem uma parte do serviço, mas outra não tem. Tem que usar o quê? Essa webcam pequenininha que está no notebook. Eu tenho que elevar o notebook aqui na altura do meu olho para ficar uma coisa boa. E não ficar aquela coisa daqueles professores que ficam assim por cima e parece que está pegando só a papada do professor, que é só assim, que você está vendo. Então, a gente dá uma mexida aqui para fazer um estúdio bonitinho para vocês, fazer uma coisa, um visual legal. E aí, simplesmente, quando eu vou tratar sobre isso, eu estou tratando sobre o quê? Sobre ergonomia. Imagina eu escrever assim, com o braço assim pendurado. Eu tenho lesão por esforço repetitivo da época do mestrado, e ficar digitando com os braços recolhidos, e acaba tendo uma série de dortes e ler por conta disso. O trabalhador, ele tem que ter um espaço, uma ergonomia razoável. Lembra quando vocês fizeram os trabalhos da insalubridade na UNIT? O que vocês viram presentes em todas as salas? Não tinha exposição em todas as salas a agentes biológicos, a agentes químicos. Mas todas as salas da faculdade vocês viram algum nível de insalubridade, mesmo que mínima, por ergonomia, não viram? Quando vocês verificam isso, a gente começa a perceber, olha, calma lá, a insalubridade não é só ter um balde aqui cheio de ácido de produto químico, ou ter lá material biológico, porque eu trabalho na Umbrella Corporation, e aí eu estou exposto a agentes biológicos que podem me transformar num monstro, num zumbi, e sair comendo o cérebro por aí. Não é isso. Às vezes está muito mais próximo da nossa vida do que a gente vai imaginar. Então, dentro dessa ideia, insalubridade são agentes prejudiciais à saúde, agentes nocivos à saúde, a gente já explicou isso, mas que vocês têm que ter cuidado por quê? Muita gente confunde, quando vai falar de insalubridade, confunde o direito ao adicional de insalubridade com o direito a uma aposentadoria especial no INSS. Os dois casos trabalham com agentes nocivos, mas a nocividade de um e de outro não necessariamente será a mesma. Pode ser a mesma, mas não necessariamente será. Por exemplo, em termos previdenciários, em termos trabalhistas, ruído, que é agente físico, não é o mesmo nível de exposição para gerar insalubridade.
a gente tem que ter cuidado por isso. Por exemplo, ruídos acima de 90 decibéis são casos de insalubridade. Mas nos benefícios previdenciários, você pode levar a aposentadoria, dependendo do tempo de exposição, já a partir de 80 decibéis. Então, tenham cuidado, porque agente nocivo é agente nocivo, só que o grau de nocividade, quem vai definir são os ministérios, Ministério do Trabalho, da Previdência, através de resoluções de normas regulamentares que vão definir o que é insalubre e o que não é, e qual o grau de insalubridade que a gente vai ter aqui, porque isso também leva em conta. A depender do agente, lembram lá os círculozinhos, círculo pequeno, insalubridade mínima, círculo médio, insalubridade média, círculo máximo, insalubridade máxima. Grau mínimo, grau médio, grau máximo, muda o quê? Muda quanto eu vou receber de adicional de periculosidade. Também vai interferir nisso outras questões. Primeiro, se a minha exposição é eventual, intermitente ou habitual. A depender da situação, eu devo ou não receber insalubridade. Segundo, além do grau, a gente vai ter o quê? Se eu estou exposto a uma insalubridade, será que o uso da EPI anula essa minha insalubridade? Vamos começar a explicar isso. Como é que isso funciona? Vamos primeiro para o grau e para o valor que vai ser pago. Quando a gente vai falar de grau e de valor, como eu disse para vocês, vai ser pago com base em 10%, 20% ou 40%. Para vocês lembrarem, vai dobrando. Grau mínimo, insalubridade, 10%. Grau médio, 20%. Grau máximo, 40%. Vai dobrando, fica mais fácil de lembrar, na hora de lembrar os percentuais. Vai que eu boto uma questão para vocês. 10%, 20%, 30%. Aí vocês se confundem e dizem que está certa essa questão quando não está. 10%, 20%, 40%. Mas qual base de cálculo? Os adicionais, os outros que a gente está vendo aqui, a gente calcula com base no salário contratual, salário base. Só que quando a gente vai falar de adicional de insalubridade, a CLT coloca que é 10%, 20% ou 40% de salário mínimo. E aí vem a dúvida, lembra quando a gente falou de salário mínimo? Eu disse para vocês, é inconstitucional usar o salário mínimo como indexador. Não pode. E o Supremo julgou isso. O Supremo, sobre insalubridade, ele disse, olha, não pode o salário mínimo ser utilizado como critério de base de cálculo para insalubridade. O que fez o TST logo depois? Ele disse, já que eu não posso calcular sobre um salário mínimo, eu tenho que definir qual vai ser a base de cálculo. Ele baixou uma súmula que seria calculado sobre o salário contratual. E eis que se instala uma bagunça no Brasil. Por quê? Gente, bora lá. Eu recebo um salário de 10 mil reais e tenho uma insalubridade em grau mínimo. Quanto é que eu vou receber? 10% de R$ 1.045. No dia seguinte, o TST diz, olha, a base de cálculo não é salário mínimo, é o salário que você foi contratado para trabalhar. 10% de 1.045 é uma coisa. 10% de 10 mil reais é outra completamente diferente. E eis que se instala uma bagunça no Brasil, vários empregadores começaram a reclamar, e o Supremo e o TST voltam atrás, não para dizer que seria constitucional, mas para dizer, olha, a gente mantém a inconstitucionalidade, mas vamos suspender os efeitos das súmulas para que continue a incidir sobre o salário mínimo, até que o Congresso Nacional faça a reformulação da CLT nesse assunto. O Congresso sempre é muito rápido, vai fazer a reformulação, talvez em, rapidamente, 50 ou 200 anos. Né? Enquanto isso, a gente ainda vai continuar descumprindo a Constituição. É que eu faço sempre brincadeira criticando. Né? Até recentemente coloquei na minha conta do Twitter dizendo o seguinte, quem me ouve falando muito mal do Supremo pode pensar que eu estou aderindo aos 300 lá da mulher lá, da bolsonarista lá, que eu esqueci o nome dela agora,
Sandra Winter, eu acho que é, não me lembro, Sarah Winter, né? Não é nada disso, longe disso. Criticar decisões do judiciário, isso é próprio do processo democrático. Interferir na instituição, isso é contra o processo democrático. São duas coisas completamente diferentes. Não é porque eu não gosto do que às vezes o Supremo faz, ou muitas vezes o Supremo faz, que eu acho que tem que sofrer intervenção. Tá? O processo do stereo decisis e de separação de poderes e de um não interferir no outro, mas controlar o outro, significa que isso é resultado da democracia. Não significa dizer que a gente tem que gostar de decisão. Por exemplo, dizer, vou suspender a eficácia de uma súmula que faz a Constituição ser cumprida até que o Congresso regulamente isso. Eu acho a pior decisão que tem. Caberia ao Supremo fazer o quê? O que eles fizeram, por exemplo, com a decisão sobre greve de servidor público. Ele disse, Congresso tem 30 dias para regular a lei de greve de servidor público. Se você não fizer, eu digo como vai ser feito. E ele vai lá e regula no caso concreto. Tem várias situações que a gente vê isso acontecendo. É que a gente não tem costume de fazer mandado de injunção no Brasil. Mas, infelizmente, o legislativo nem sempre legisla como deveria e quando deveria. Então, a gente já tem muito tempo, muitos anos que teve essa decisão de suspensão e está aí. A gente está calculando sobre o quê? 10, 20 ou 40%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo, respectivamente, de salário mínimo. Não é de salário contratual e nem de outro valor. E mesmo assim, a Constituição diz que o salário mínimo não pode servir como indexador. E está servindo. Não só para aqui, mas para 90% da legislação brasileira, que fala sempre do salário mínimo como indexador. A gente já falou disso, já fez essa crítica, mas bora lá. Então, primeira coisa, calma. Segunda coisa que a gente vai ver. Eu posso pagar adicional de insalubridade para quem tem exposição eventual? Não. Não. A exposição eventual não me permite a percepção do adicional de insalubridade. Por exemplo, eu tenho no estacionamento da faculdade um gerador que gera um ruído altíssimo. Mas eu, enquanto professor, do estacionamento até entrar na faculdade, eu levo 30 segundos, 1 minuto. Esse ruído em excesso me gera o direito de receber insalubridade? Não. Eu não estou trabalhando lá do lado. Eu não estou exposto àquele nível de ruído de forma habitual. Então, a exposição, ela deve ser habitual, não pode ser de forma alguma eventual, e aí vem a discussão de, será que numa exposição intermitente, na intermitência eu passaria a ter direito à insalubridade? A gente vai ter que avaliar se essa intermitência está mais para eventualidade do que para habitualidade. Se ela está mais para eventualidade, você não vai receber. Por exemplo, eu ligo e desligo 2, 3 vezes a máquina e ela passa pouquíssimo tempo funcionando, eu não tenho exposição a esse ruído. Isso é habitualidade. Mesmo que seja uma exposição, que você, isso é eventualidade. Mesmo que essa exposição seja intermitente de ligar e desligar, e aquele momento está ligado a algum nível de insalubridade, você vai ter aqui um problema. Mas não vai receber porque ela é eventual. Mas se você liga e desliga várias vezes durante o dia, mas está mais para durar mais tempo no dia do que menos tempo, aí é uma exposição que a gente vai considerar, apesar de ser intermitente, mais para habitual e vai pagar o trabalhador. A questão é que antigamente a gente tinha lei que regulava qual era o tempo do que seria uma exposição habitual, qual era o tempo do que seria uma exposição eventual e qual o tempo do que seria uma exposição intermitente. Essa lei foi revogada, isso servia como parâmetro aqui, objetivo para a gente, no direito do trabalho e no direito previdenciário. Hoje, o que a gente tem na prática? São laudos, a gente vai ter o PPP, em que o empregador contrata uma empresa de segurança no trabalho, em que vai vir medicina e segurança no trabalho e vai fazer uma avaliação da empresa e vai verificar qual vai ser o perfil profissional, o perfil profissiográfico de riscos que aqueles empregados têm e o nível de exposição a agentes insalubres. Se essa exposição for eventual, ele já bota lá no laudo, ele não tem exposição que gere
o direito à insalubridade. Mas se ela for de intermitente para habitual, aí a gente passa a ter esse direito e ele coloca isso no laudo e o empregador vai passar a pagar. Aí o que ocorre muito na prática? Às vezes o laudo diz, é mínimo, e lá na justiça o perito judicial vai dizer, olha, eu não acho que é mínimo, eu acho que é médio. Pode acontecer isso? Pode. E eventualmente isso acontece, não é sempre. Normalmente bate. Aquilo que o perito que fez a análise na empresa faz e junto à justiça faz, normalmente bate um com o outro. Mas nem sempre isso acontece. Mas quem vai pedir isso na justiça é empregado, porque o empregador ele já tem o laudo dele, ele já tem a prova dele. Ó, eu estou pagando de acordo com o laudo que eu tenho. Eu não tenho que pedir perícia para provar que eu estou certo. Eu já tenho a prova. Quem tem que correr atrás disso é o trabalhador. E hoje, depois da reforma, qual o risco que ele tem? De ter que arcar com o pagamento dessas custas. Lembrem que depois da reforma trabalhista, o ônus da sucumbência pode ser atribuído ao trabalhador que moveu a ação e perdeu o processo trabalhista. E aí a gente tem que ter um cuidado redobrado quando vai pedir essas perícias, porque isso entra nos custos processuais. Não é só pagar honorário de advogado, mas também pagar custos processuais e honorários periciais. Então, tem que ter cuidado dentro disso, que eventualmente pode um juiz fazer essa interpretação. Mas deixa eu ver aqui. Júlia está perguntando, professor, aqui não é o mínimo da categoria ou só para serviço público? Aqui serviço público não aplica, lembrem. CLT e direito do trabalho não se aplica a servidor público. Isso seria direito administrativo. E direito administrativo, as regras são completamente diferentes. Por exemplo, eu sou servidor público e se eu tiver 20 mil horas extras, eu não recebo um centavo a mais do que eu tenho que receber. A minha irmã é servidora pública, ela tem insalubridade, hora extra. Por quê? Porque isso é regulado conforme a atividade que você exerce. No caso do direito do trabalho, a gente tem uma regra geral para todos os trabalhadores, Júlia. E aí, direito administrativo é diferente do direito do trabalho. Agora lá, Priscila, professor, esse servidor público está seu mês de férias, ele pode ter a sua insalubridade suspensa. Mais uma vez, Priscila, tal qual eu expliquei para a Júlia, isso aí é diferente. Direito administrativo vai depender de regras administrativas. O que acontece na prática é, quem está de férias, como não está exposto a situações de insalubridade, tem empregadores, aí falando de direito do trabalho, que preferem manter, mas outros optam por cortar. Isso é uma coisa que não está muito claro, mas se você não tem a exposição à insalubridade, eles acabam realizando o corte em cima disso. É como, por exemplo, vale transporte. Tem empregador que paga do mesmo jeito, mas tem outros que dizem, você está de férias, eu não vou te dar o vale transporte. Então, a gente já tinha feito essa discussão, mas lembrando, o servidor público está de fora aqui dessa situação, Júlia e Priscila. Isso é direito administrativo, não é direito do trabalho. No direito do trabalho, aí a gente vai ter uma regra diferente, ok? Então, vejam, eu vou pagar com certeza na exposição habitual, vou negar com certeza na exposição que seja eventual, e aí a gente vai ter que avaliar a intermitência, que nível de intermitência eu tenho, se ela vai ser mais classificada como habitual do que a eventual. E aí, como eu disse para vocês, tínhamos antes uma lei que definia em critérios, em horas. Dizia, olha, acima de 6 horas até 8 horas no dia é exposição habitual. Até 6 horas era intermitente. E até 3, eu acho, 4 horas, se eu não me engano, era considerada uma exposição eventual. Eles revogaram isso e aí tirou todo o critério que a gente tinha de nível de exposição. Por isso que o exemplo que eu dou, olha, eu estou passando, eu trabalho na administração de um posto de gasolina. Estou exposto aos agentes químicos? Não, eu trabalho na administração que eu não tenho esse nível de exposição. Eu não estou trabalhando como frentista, mexendo com produto químico, nem vou lá na bomba para ver quando chega da distribuidora o combustível, verificar ou trabalhar direto com isso. Eu estou lá num escritório fechado, sem respirar aquele ar, sem ter problema nenhum. Isso é uma exposição que é eventual. É diferente do frentista, por quê? Porque está exposto àquilo o tempo todo. E aí, nesse grau de exposição diária, diuturna, aí fica garantido o pagamento da insalubridade quando houver, óbvio, exposição a agentes insalubres. Então, só para explicar como funciona. E a terceira questão que eu estava falando aqui, que a gente tem que levar em conta na insalubridade é
o EPI, ele anula? O EPI não anula, mas reduz a insalubridade? Pode acontecer um ou outro, ou nenhum desses. Como Flávia coloca aqui, pode minimizar, sim, mas talvez, a depender do EPI que é utilizado e do grau de exposição que você tenha, não mude nada, mas que ainda assim seja obrigatório. Todo empregador é obrigado a fornecer gratuitamente e é obrigado a forçar o trabalhador a usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Todo empregado é obrigado a usar. E não tem essa história, por exemplo, fábrica que eu advoguei, dono me liga dizendo, empregado deixa protetor auricular pendurado, chega a fiscalização, eu tomo multa. O que eu faço com esse empregado? Eu falei, advirta. Dê uma advertência para ele continuar a fazer a advertência por escrito, continua a fazer, suspenda ele. Diga, vá para casa, você não vai receber esse dia de trabalho, aí ele passa a utilizar. Por quê? Porque o EPI às vezes atrapalha. E aí, vamos lá, para vocês verem como o EPI atrapalha. Gente, quem for médico, parente de vocês, enfermeiro, trabalhar na saúde, não só pelo sacrifício que eles estão fazendo, mas diante do Covid, dê o meu muito obrigado para essas pessoas. Porque eu fui no cartório para fazer o registro da certidão de óbito da minha sogra, e eu levei em torno de umas 3 para 4 horas esperando, que tem que pegar senha, fica esperando aí. O povo quer ficar acumulado, você fica longe, mas você tem um número, ninguém vai passar na tua frente, você pode ficar distante, não tem problema nenhum. Mas você tem que estar de máscara, porque você está na rua. Vocês já passaram 3, 4 horas de máscara, respirando aquele mesmo ar, e aí começa a suar, aí você tem vontade de coçar e não pode coçar, isso e aquilo. Imagine o trabalhador da saúde que tem que usar esse EPI o tempo todo e fica, às vezes, numa cirurgia que leva 4, 10 horas de cirurgia. Imaginem como é que funciona isso. Então, essas pessoas são verdadeiros heróis, e a gente fica reclamando. Eu já vou pensar 2 vezes quando chegar para um cliente meu e falar disso. Olha, advirta. Mas advirta conscientizando. Cara, olha, você tem que usar o protetor auricular porque é para proteger, porque depois você vai ficar surdo. Mas eu não ligo. Bora lá. Já ouviram falar do Brian Johnson? Bora lá. 10 pontos na prova, quem acertar qual é a banda do Brian Johnson. AC/DC. O vocalista do AC/DC parou um tempão de cantar no AC/DC, e quem começou a cantar no lugar dele? Axl Rose, que todo mundo conhece, que era o vocalista do Guns N' Roses. E aí, o que acontece? O Brian, Gustavo, mas você demorou, você tem que ser mais apressado. Normalmente, apressado come frio, mas nesse caso aqui era melhor. O que acontece? Brian Johnson, ele tem um programa, porque ele é aficionado de carro, eu estava assistindo no Discovery Turbo um programa com ele, em que ele vai fazer um programa na McLaren. E com os carros de Fórmula 1 da McLaren, dão para ele protetor auricular. Ele chega e joga no chão e fala, nunca usei esse negócio como cantor, não é agora, depois de velho, que eu vou começar a usar. Gente, eu assisti esse programa, acho que não deu 6 meses, vem a notícia. Ele parou de cantar. Por quê? Porque ele está surdo, não consegue ouvir a banda e está perdendo a hora, o ritmo para cantar. Ele não consegue acompanhar. Por que ele está surdo? Não só por problema dele de saúde, mas também porque quando você está exposto a altos níveis de ruído, você começa a perder a sua audição. Quando a gente fala, quando nasce uma criança, a gente fala para falar todo mundo baixinho, não fazer muito barulho. Por quê? Porque a audição da criança, quando ela nasce, é perfeita. O menor ruído possível, ela está ouvindo. Mas se eu começar a falar nesse tom mais baixo com vocês, é capaz de vocês não conseguirem ouvir, porque talvez o som não seja captado tão bem pelo microfone. E aí, saindo para vocês não vão ouvir tão bem. A gente vai perdendo a audição com o tempo. E por isso que, no exame admissional, a depender da atividade que você vai exercer, se faz exames audiométricos, para ver a sua capacidade de audição, para depois, no exame admissional, ver se você perdeu capacidade de audição.
e aí saber se há algum nível de responsabilidade do empregador dentro disso. Então, a gente tem que usar o protetor auricular? Tem. E, às vezes, o empregado não quer porque incomoda. Bota, enfia dentro da orelha, ou usa aquele de concha, que abafa muito. E aí, quando você vai falar, você não sabe o nível da tua altura, você começa a falar alto. Não sei se vocês já perceberam, às vezes vocês estão com o fone de ouvido, aí vão falar com alguém, você acha que está falando num bom nível, a pessoa fala, você está gritando. Por quê? Que você perde a noção do volume que você está utilizando. Então, imaginem, eu entrego EPI para o trabalhador, ele é obrigado a usar, eu sou obrigado a entregar e sou obrigado a fiscalizar se ele está usando. Porque se eu não fiscalizar, além do adicional, que talvez seja agravado, eu também posso ter que pagar uma indenização, porque eu não olhei, não fiscalizei. Mas vejam, a gente tem que começar a entender para o trabalhador que realmente é uma coisa que incomoda. Eu não consigo ficar na minha asma, por exemplo, muito tempo respirando com aquela máscara. Na hora que eu chego no carro, encho lá com 1 quilo de álcool em gel na mão e tiro a máscara, penduro logo no espelho do meu carro para depois higienizar, né? Mas dentro do carro, pelo menos, eu quero respirar. Imagine um trabalhador da saúde que tem que passar o dia inteiro, uma jornada de 12 horas, às vezes, usando a máscara o tempo todo. Né? Minha irmã, por exemplo, não está usando nem aquela N95. Ela usa uma outra que tem uns filtros, parece a máscara do Darth Vader. Então, tem coisas que chegam a ponto do absurdo. Aí você fala, mas tua irmã é exagerada. Não. Ela é perita do Instituto de Criminalística, está mexendo com tudo que é gente viva e gente morta. E que você pega de gente viva, você pega de gente morta também, e tem nível de exposição de insalubridade. Por isso que ela recebe enquanto servidora. E não é tudo que vai receber, porque depende muito da profissão. Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado dentro disso, porque o EPI, ele pode anular por completo. Então, eu tenho um nível muito baixo de insalubridade, mínimo, e o uso do EPI, de um bom EPI, anula por completo. O empregador ele vai gastar com o EPI para economizar, não pagando a insalubridade. Isso é meio difícil de acontecer. Normalmente há um processo de minimização da insalubridade. Então, você tem um grau máximo, passa para o médio passa para o mínimo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes é grau máximo e continua máximo. Mas você é obrigado a ceder, por quê? Porque senão a exposição seria ainda pior e o dano à saúde do trabalhador seria muito pior. E você não só pagaria o adicional, como também deveria pagar indenizações altas para esse trabalhador. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o EPI por si só não anula, e não é porque ele não anula ou não minimiza que você não vai ser obrigado a dar para o trabalhador. Vai ser obrigado, porque é uma medida de proteção à saúde do trabalhador. E por isso que às vezes eu fico revoltado. Vamos lá, quem foi me fazer o exame do Covid, foi fazer o exame de sangue, eu estava muito desidratado e não conseguia achar minha veia. E eu falava, olha, pegue na mão, que na mão as minhas veias são tudo saltadas. Até desidratada é fácil de achar. Ela não dói muito, eu vou achar aqui no seu braço. E cutucava para um lado para o outro e não achava. O que ela faz, que um monte de gente da área da saúde faz? Arranca o tampo da luva para conseguir sentir direito e achar a veia. Pronto, acabou com a EPI. É para o chefe dela, ou a chefe dela, ou dele, tá olhando e dizendo, ó, faça isso não, bote a outra luva. Ah, mas eu não estou achando. Não sei se vocês viram, até como solução disso. Eu deixei meu celular carregando, não está aqui. Agora a gente tem aplicativo e aparelhos eletrônicos que se você passa um vídeo em cima do braço, ele identifica onde estão as veias. E aí você consegue acessar sem ter dor do paciente ou sem que você tenha que abrir mão do uso da EPI por conta disso. Então, veja que cuidado a gente tem que ter. Eu não posso dizer, ah, não, tudo bem, está te incomodando, fique sem. Mas se chegar a fiscalização, bote. Não adianta de nada a lei te obrigar a usar nesse caso. Gabriel, não é necessariamente de um aparelho do iPhone. Eu sei que tem um aparelho que tem um eventual aplicativo, não sei se tem a mesma capacidade, que você passa a câmera e ele consegue verificar onde estão as veias. E isso é uma coisa que, em especial para quem é criança pequenininha, ou para quem é idoso, é muito bom. Porque aí o profissional acha... porque eu já cheguei a ver pessoas, em especial pessoas idosas, ter que dissecar o braço,
fazer uma cirurgia para abrir, achar a veia para poder fazer o acesso. Às vezes isso é muito radical para o paciente, é meio complicado, tá bom? Mas vamos lá. Aí é a insalubridade que a gente tem. Além da insalubridade, a gente tem uma outra figura que vai ser a periculosidade. A insalubridade tira a minha saúde. A periculosidade tira a minha vida. O que seria insalubridade? Seria exposição a agentes inflamáveis, explosivos, agentes de radiação, alta tensão ou insegurança pública. Então, por exemplo, quem trabalha como vigilante patrimonial, que tem que estar andando com colete à prova de bala, arma, descendo do carro forte, subindo do carro forte e tudo mais. Periculosidade. Quem trabalha com explosivos, quem trabalha com inflamáveis, aí você tem periculosidade. Enquanto lá se calcula 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo, aqui vai ser um percentual único, porque não tem grau de periculosidade, só tem periculosidade. E havendo a configuração da periculosidade, você vai receber 30% do salário base. Então lá é 10, 20 ou 40% do salário mínimo, aqui é 30% do salário base. Guardem isso porque a gente vai falar de cumulação já já. E em cima dessa ideia que a gente passa a ter, tá, da periculosidade, e esse pagamento que vai ser feito, começa a se questionar. Será que quem trabalha, por exemplo, trabalhador de pista em aeroporto, essa pessoa está exposta ao querosene de aviação, produtos químicos que ela está lá cheirando, que ela está recebendo, absorvendo no corpo dela, aquele produto químico. Vejam lá, olha, vou falar uma coisa que eu achava absurdo, mas descobri que mesmo que seja uma coisa de minutos, poucos minutos, acontece. Hoje a gente fica passando álcool em gel na mão, Eu vi um meme anteontem que eu achei ótimo. O cara disse que passou tanto álcool em gel na mão que começou a aparecer as colas da 6ª série já na mão dele, que elas já tinham sumido, aí voltaram a aparecer que a mão começou a limpar e chegou lá na pele, na parte da cola que ele tinha rascunhado na época da 6ª série. Mas bora lá. Se o álcool em gel que a gente passa na mão, tá? Se eu for fazer o teste do bafômetro, imediatamente depois dá nesse teste, e aí eu posso pedir para esperar lá uns 5, 10 minutinhos para refazer o teste, e aí não vai aparecer, tá? Imagine, aquilo que eu passo na mão, na hora de bafejar, acaba interferindo. Imagine quando você está exposto o tempo todo àquele produto químico da querosene de aviação que você está lá na pista. E a pista tem ruído? Tem. Então tem um agente físico insalubre, ruído, e exposição ao agente químico, que é o combustível, mas também inflamável. Será que eu poderia receber insalubridade e periculosidade? A CLT diz não. A CLT, quando diz não, ela não dá um motivo para isso, e normalmente a doutrina começou a criticar, dizendo, olha, o fato de você ter uma exposição ao agente insalubre ou perigoso, você vai escolher o que for melhor para você. Normalmente se escolhe a periculosidade. Por quê? Se a insalubridade pode chegar a 40%? Porque é 40% de salário mínimo, enquanto esse é 30% do salário base. Então, a não ser que você receba uma insalubridade máxima e tenha uma periculosidade, mas o teu salário base seja salário mínimo, aí você vai optar pela insalubridade. O resto, 99,99% dos casos, os trabalhadores que têm as duas optariam por periculosidade, porque eu receberia 30% do meu salário base e não 10, 20 ou 40% de um salário mínimo. A questão é que depois de um tempo, por conta das tratativas da Organização Internacional do Trabalho, salvo engano a Convenção 158, eu mostro isso já para vocês, a gente começou a interpretar, tanto em doutrina como em decisões judiciais aqui no Brasil, que seria possível acumulação. Por quê? Porque essa convenção entraria alterando o sistema brasileiro e seria possível acumulação. Recentemente, agora finalzinho de 2019, o TST julgou que é para se aplicar da CLT e que ela sim seria constitucional, impedindo a acumulação e que não seria aplicável à Convenção 158 do direito brasileiro. Então, só para confirmar que a Convenção se é a 158 mesmo,
Vamos lá para o material, porque de cabeça eu não me lembro aqui do número. Então, aqui a gente tem insalubridade mínimo, médio, máximo, 10, 20, 40%, questão de intermitência, que a gente vai ter esse pagamento, mas isso vai ter que ser avaliado se essa intermitência está mais para a habitualidade do que para a situação de eventualidade, porque eventualidade não é para pagar. A habitualidade paga, mas a intermitência paga se você tiver uma intermitência que fuja do que é eventual. Tá? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado. Fiscalização do uso de EPIs, a gente já falou, súmula 289 fica a cargo do empregador, e a periculosidade que a gente está falando aqui, que seria sobre salário base contratual. Sobre essa acumulação, para fechar a aula, o que a gente tem? Cadê? Convenção 155, eu falei 158, mas a 158 eu acho que é de sindicato, de trabalho escravo, não me lembro agora. 155 da OIT, que fala da possibilidade do pagamento cumulado, não é de cumulação de cálculo. Os dois são calculados em separados e é somado. Então, tem o salário, tem o adicional de insalubridade e recebo também a periculosidade. Não é cálculo de um sobre o outro. É cálculo, pagamento cumulado, não é cálculo acumulado. Então, eu posso realizar o pagamento, os favoráveis se fundavam aí na Convenção 155, que dizia que teria sido incorporado no direito brasileiro e que a CLT não seria recepcionada pela Constituição Federal. Qual foi o entendimento que ficou mantido? O TST, aqui eu estou falando até de outras decisões mais antigas, mas agora, finalzinho do semestre passado para o começo desse ano, o TST decidiu que o que vai valer é a CLT mesmo e a impossibilidade de acumulação. Então, a gente não tem acumulação dos dois, quem recebeu, recebeu, quem não estiver recebendo não vai mais conseguir receber, e quem estava recebendo, o empregador vai dizer, empregado, opte por qual valor você acha melhor para você receber. Então,